Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, terça-feira brava, agora são 15 para as 8 da manhã, 26 de maio de 2020 e o ano tá acabando, né? 40% praticamente do ano já se foi, o ano tá voando, mesmo a gente em casa, eu pelo menos, né? Tô a maioria desse tempo em casa e eu vejo o ano voar cada vez mais, né? Praticamente um ano que não existiu, né? Mas estamos aí na luta, né? A gente vai seguindo firme. Olha só, Bitcoin sobe 2,14% nas últimas 24 horas, nesse momento 8.879. Durante a nossa noite, a nossa madrugada, Bitcoin tentou romper os $9.000 novamente, não conseguiu, foi rejeitado. Nesse momento um pouquinho abaixo aqui, quase 8.900, né? 8.879 aqui no Coin 360. A gente olha aqui esse mapa de calor, as principais moedas aqui por valor de mercado, elas estão verdinhas, com algumas exceções e tal. Elas estão verdinhas aqui, mostrando pra gente uma alta em dólar. Mas se a gente colocar aqui em Bitcoin, tá? Então, pareada as moedas aqui, as altcoins em Bitcoin, a gente vê uma queda, olha só. Coloco aqui o filtro para parear com Bitcoin e a gente vê uma queda aqui, por exemplo, Ethereum caindo 0,9%, tá? Ripple, que perdeu a terceira posição por valor de mercado para Tether, né? A Ripple, menos 0,63%. Bitcoin Trash, menos 1,2%. Bitcoin lixão, Bitcoin SV aqui, menos 1,6%, né? Litecoin, menos 1,17%. Binance Coin, um pouquinho menos aqui de 1% de queda. EOS caindo também quase 1% de queda. Tesla na décima posição caindo 1,4%. Então a gente vê aqui no top 10, com exceção do Bitcoin, que valoriza bastante em dólar, tá? 1,61%. O restante aqui do top 10 vem caindo comparando com o Bitcoin, tá? Então, das mais de 5.500 criptomoedas aqui, a gente tem um valor de mercado nesse momento de 250,2 bilhões de dólares e o volume nas últimas 24 horas bem abaixo, né? Então, ontem a gente já falou que o volume estava meio baixo e tal. Hoje, mais baixo ainda, faz muito tempo que eu não vejo volume abaixo de 100 bilhões de dólares em 24 horas, tá? A gente está vindo com volumes aí médios de 120, 130, 140 bilhões num único dia, agora a gente cai abaixo de 100 bilhões, tá? E a dominância do Bitcoin sobe um pouquinho, 65,6%, agora voltando próximo aqui aos 66%. A gente vê que durante o ano passado e esse ano tem uma média aí de dominância do Bitcoin que está em alguma coisa entre 63% e 68%, não recua disso, também não passa muito disso, tá? Essa média nos últimos, sei lá, desse ano para o ano passado, tá? Então, últimos, sei lá, 15 meses, vamos dizer assim, 15, 16, 18 meses aí, tá bom? Então a gente olha aqui, vamos colocar o preço do Bitcoin em dólar. Então olha só, 8.900, subiu um pouquinho, hein? 8.924, então tá dando uma subidinha aqui. Com o dólar, olha só, o dólar deu uma treguinha, né, pro real, né? Ou o real resolveu parar de se desvalorizar. R$ 5,44, você lembra que a gente viu a cotação do real aqui muito próximo de 6, né? Então 5,91, 5,95, sei lá, alguma coisa do tipo, em algum momento bateu aí nessas últimas semanas. E agora ele dá uma treguinha aqui, 5,44. E é por isso que a gente vê o preço do Bitcoin aqui mais ou menos em quase 9 mil dólares, né? Então 8.924, e você vê o preço do Bitcoin ali embaixo, olha só, o último preço da Bitcoin Trade, 49.499, quase 49.500, né? Então a gente viu semanas passadas aí, retrasadas, o Bitcoin acima de 55 mil reais, 57 mil reais, se eu não me engano, e agora a gente baixa bem, né? Uns 6 a 7 mil reais aqui abaixo aqui na cotação. Por quê? Porque o Bitcoin, ele tá, apesar de altas e quedas, ele se mantém aqui na casa dos 9 mil, um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima, mas o dólar tá perdendo valor em relação ao real nesses últimos dias, tá? Ou o real voltou a valorizar um pouquinho, né? Ou se desvalorizar menos, tá certo? Se a gente colocar aqui, ó, 5,89 aqui, pelo menos uma abertura ou fechamento. Não quer dizer que isso não aconteceu durante o dia, no intraday aqui, durante o dia, a gente teve aqui acima de 5,90 e alguma coisa, batemos quase R$6 uma doletinha, tá bom? E como a gente viu que o volume caiu bastante, olha só, abaixo de 100 bilhões em 24 horas, estou sublinhando aqui em cima aqui, a gente vê que as principais corretoras tiveram um volume inferior à das 24 horas anteriores. Então olha só, a Binance teve 24% de queda no seu volume, né? 4,7 bilhões de dólares transacionados em 24 horas. Huobi, 3 bilhões e meio, tá? OKEx, 2,5 e a BitMEX aqui um pouquinho abaixo de 2 bilhões,
todas as principais aqui, todas as 4 com maior volume, pelo menos é o volume reportado pelas próprias corretoras, tá alguma coisa aqui entre 15, 20 e 30% de volume inferior ao dia anterior, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o Decifrando Trade, que o papai precisa faturar. Olha só, nossa comunidade Decifrando Trade, só para você entender como é que funciona. Deixa eu colocar aqui, ó. A comunidade ela é composta por um monte de produtos. São eles: os sinais de trade, tá? Os sinais do Bitnada que funcionam desde 2018, projeto Rosto Estratégico, PHE Bovespa, a comunidade, tá? Light Trade, que é o software que te auxilia nos seus trades, no seu portfólio, inclusive colocar a ordem de alvo e stop ao mesmo tempo, stop imóvel, né? Que é o que a gente chama de trailing stop e tal. Bônus em vídeos, farejador Bitcoin, relatório diário sobre o mercado, lives semanais e o curso Decifrando Trade, que tem mais de, sei lá, 50, 60 horas de conteúdo e toda semana, todo mês a gente vai adicionando mais conteúdo, tá? Então essa é a comunidade Decifrando Trade. Quando você assina aqui o Decifrando Trade, você recebe todos esses bônus aqui por 12 meses, tá? Então a gente está trabalhando na forma de anuidade, tá? Eu vou deixar o link aqui para você olhar, bitnada.com.br/decifrando, e te convido aqui a se inscrever e fazer parte dessa comunidade. Inclusive dá para se inscrever com criptomoeda, né? Ninguém usa criptomoeda, o pessoal cobra. Felipe, tem que usar criptomoeda. E a gente usa, mas ninguém paga. É um negócio impressionante. O pessoal prefere o dinheiro de cartão, boleto, né? Essa coisa toda. Beleza? Então Decifrando Trade é bitnada.com.br/decifrando. Acessa aí, muitos bônus, olha só. Uma continha básica aqui, ó, só da gente colocar aqui. Os sinais, o PHE Bovespa e o Light Trade, se você assinasse por 12 meses, você pagaria R$ 3.957,48, tá? Agora, por R$ 997, você recebe todos esses bônus, mais o curso, mais a comunidade, mais um monte de coisa, tá? Olha só, ontem, deixa eu achar aqui, ontem a gente fez uma live, que é a aula, o webinário Decifrando Trade, tá? Ontem foi a aula 1, foi bem legal, puta conteúdo, 1h10 de conteúdo, achei até mais, até massivo, né? Vamos tentar reduzir um pouquinho hoje, porque é muito tempo, mas foi muito conteúdo na veia. Essa aula fica liberada até sexta-feira. Hoje, às 8 horas, horário de Brasília, 20 horas, tá? A gente vai ter a aula 2, tá? Do webinário. Então, webinário, aula 2, hoje dia 26/5. Convido você às 8 horas a participar com a gente. Vem aqui fazer sua pergunta, vamos entender um pouquinho mais de trade, quais são os mitos, né? Ontem a gente falou muito sobre os mitos, esse negócio de 1,5% por dia, 2,5% por dia, né? Por que isso não existe? A gente falou sobre o maior fundo da atualidade e tal. Então tem bastante informação e essa aula de hoje também fica até sexta-feira, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o gráfico do Bitcoin, olha só. Ontem a gente falou sobre as médias, né? E sobre a LTB e a LTA. Então olha só, linha de tendência de baixa. Linha de tendência de baixa. Aqui... Por que não sai? Ah, tá aqui. Linha de tendência de baixa, olha só. Essa laranjinha aqui que eu vou sublinhar agora. E onde ela estava? Em 9 mil dólares, está por volta de 9.030, é isso? Não, 9.006, 9 mil dólares. E onde a gente tentou romper hoje e não conseguiu? Olha só, exatamente nos 9 mil dólares, né? Então ontem a gente caiu bem, né? De ontem para ontem. Inclusive ontem, no dia de ontem, a gente chegou em algum momento 8.600 dólares, depois subiu um pouquinho, 8.900 e tal, 8.980. Fechamos o dia aqui em 8.900 e qualquer coisa, tá? E hoje a gente abriu, tá um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá mais ou menos na média do que a gente abriu hoje, mesmo tendo tentado romper aqui os 9 mil dólares, tá? Por enquanto não consegue... Está aqui abaixo dos 9 mil, nesse momento 8.885, muito próximo de 8.900. E a gente tem aqui o Golden Cross que já aconteceu, tá certo? Média de 50 virada para cima, a média de 200 ela está penando para ficar retinha, tá? Então olha só, eu deixo ela aqui verde e vermelha, né? Então aqui ela ficou verdinha, no momento aqui ficou vermelha, voltou a ficar verde, nesse momento ela tá vermelhinha, pumba, volta a ficar verdinha novamente, dá para ver aqui, né? Ela volta a ficar verdinha, só que ela tá oscilando muito preço. Qualquer precinho que cair, ela vai ficar negativa, tá? Qualquer precinho que subir, ela vai ficar positiva, tá? Então ela tá nessa punheta aqui, nesses últimos dias, precisa de um movimento um pouquinho maior, porque o preço deu uma equalizada, né? Caiu bastante aqui, subiu bastante aqui, e os últimos 200 dias, a média dos últimos 200 dias tá aqui em 8 mil dólares, tá bom? Média de 21 períodos tá para baixo, olha só, o preço, tanto a média exponencial de 21 períodos virou para baixo, quanto o preço está para baixo da média, né? Então, tem muita gente que usa determinado setup para se manter ou sair de um ativo, que é o seguinte, ó, o cara põe a média de 21,
Se o preço estiver acima, o cara, e a média para cima, o cara se mantém. Se o preço estiver para baixo, o cara sai do trade, né? Tem muita gente que usa esse setup, inclusive eu vou usar para um concurso que eu fui convidado de trade e tal. Na verdade não é de trade, é de investimento e tal. Eu tô dando até um spoiler, a galera até já sabe o que é. Mas é um concurso de investimento, tá? E eu vou tentar fazer essa estratégia, tá? Abaixo de 21 você fica fora, acima de 21 você fica dentro e num determinado prazo você vê o resultado disso, tá? Que mais que a gente tem para falar sobre isso? Nada muito, né? Não mudou muito o cenário de anteontem, ontem e hoje, né? Então a gente continua aqui abaixo dessas médias, Golden Cross acontecendo e a média agora de 21, o preço do Bitcoin está um pouquinho abaixo da média de 21, mas também nada de se preocupar, né? Ele tá pouquinha coisa, se a gente for colocar aqui, ó, a gente tá 2% abaixo da média, né? Nada que você fala, meu Deus, acabou o mundo, né? Ontem a gente colocou uma correção aqui. Ué, cadê minha barrinha de Fibonacci? Ué, sumiu minha barrinha aqui, cadê? Ah, fiquei chateado agora, hein? Eu não sei nem onde fica a Fibonacci aqui. Retração de Fibonacci, olha só. A gente colocou uma Fibonacci para falar sobre essa queda, né? Então, olha só, em 0,236 de Fibo, 23,6% de Fibonacci, foi a correção que a gente teve ontem. E a gente comentou ontem que a gente, em momentos de euforia, a gente tem correções menores, né? Em momentos de euforia, mas não me parece que a gente ainda está no momento de euforia como esteve nesse começo aqui, tá? Talvez a gente ainda tenha uma correção um pouquinho maior. Independente disso, e eu venho falando isso há bastante tempo, acredito que estamos no momento de alta, tá? Independente da gente cair aqui, sei lá, para 6, para 5, para 4, tal, eu acho que a gente está no momento de alta. Se a gente fosse colocar uma correção limite aqui, onde a gente fala, não, legal, agora abaixo disso aqui o preço não pode cair, seria aqui, ó, 0,618 de Fibonacci, tá? Tá mais ou menos em 6.200, então óbvio que 6.200 pode ser 200 para baixo, 200 para cima, não é um preço fechado, mesmo porque a gente tem preços diferentes para o mesmo ativo em corretoras diferentes, tá? Então a gente negocia em dólar, negocia em euro, negocia em real, então tem muitos ágios em cima disso, então obviamente corretoras diferentes para o mesmo ativo tem preços diferentes, tá bom? Então olha só, aqui seria uma correção máxima que a gente ficaria atento, tá? Abaixo disso, então ele pode fazer esse movimento aqui, voltar, subir e tal. Abaixo disso aqui, ou seja, se o Bitcoin em algum momento fizer esse movimento aqui para baixo, tá? E continuar, não é fez um movimento para baixo e voltou, como foi aqui, ó, se a gente colocar aqui no semanal, né? Olha só. Nossa, muito rabiscado, né? Olha só, aqui a gente tinha média de 200, olha só. Média de 200 suporte, média de 200 suporte, média de 200, pumba, foi furada, olha só. Quando ela foi furada, ela volta na mesma semana, tá? Ela volta na mesma semana. Então, isso aí, tranquilo, parou na média de 200, né? Agora, o problema é a consistência. Então, se ele fizer esse movimento aqui, furar, e fizer esse movimento aqui, ou seja, ele confirmou que isso aqui foi um movimento de baixa, né? Então, a gente fica atento nesse sentido. Mas, por enquanto, tá bem longe, né? A gente tá falando de mais ou menos 40%, quer dizer, o preço precisaria cair, vamos colocar aqui, ó, mais ou menos, né? O preço precisaria cair cerca de 30% aqui para a gente estar falando nisso. Pode acontecer, mas por enquanto não é uma realidade e quem sofre de véspera é peru de Natal, como diz minha mãe, tá certo? Por enquanto a gente vai seguindo aqui no trade, tranquilaço aqui, um pouquinho abaixo das médias, as médias virando para baixo aqui, principalmente a 21, que é a mais curta, e abaixo da LTA e LTB. Mas por enquanto bem tranquilo, tá? Deixa eu falar sobre isso aqui, que isso aqui foi bem interessante, tá? Olha só, o Craig Wright, vocês conhecem esse cara? Não, esse cara ele diz que é o Satoshi. Ele diz e nunca provou. E aí tem um processo aí que ele colocou 145 endereços que não são dele, tá? Provavelmente tem mais endereços que ele colocou ali que não são dele. Então o que acontece? Ele simplesmente chegou e falou assim, ó, eu sou esse cara aqui, eu sou minerador desde 2008, 2009 e tal, 2009, 2010, aliás, eu sou esse minerador aqui. E ele contou como se esses mineradores, né, como se essa galera que participou lá desde o começo, ou tivesse morrido, ou perdeu a chave, ou perdeu o interesse, ou nem sabe que está sendo citado e tal. E o que acontece? Um doidão ontem, que é o dono dos fundos mesmo, ele juntou 145 endereços e assinou 145 chaves, tá? Que eram ditas que eram do Craig Wright, tá? Que é o vulgo Satoshi aí, né? O pessoal tá chamando ele de Fake Toshi, porque na realidade ele até hoje não provou que ele é o Satoshi e nunca vai provar, porque não é, né? Mesmo porque se o Satoshi Nakamoto quisesse aparecer, muita gente fica com essa neura, meu Deus, e se ele aparecer?
Porra, se ele quisesse aparecer, ele já teria aparecido. E outra, se ele quiser aparecer, hoje não tem nada que ele consiga fazer no código, tá? Não tem nada que... É como se a gente tivesse um presidente, sei lá, a Dilma quisesse voltar hoje. Cara, puta, ela vai ter que provar que é muito bom e nego votar nela. É a mesma coisa que acontece na rede. Ele vai ter que provar que ele é bom e a galera deixar ele mexer no código novamente, tá? É muito travado isso, não é qualquer Zé Ruela que chega lá e com o nome de Satoshi que vai conseguir mexer, tá? Então parem com essa neura de se Satoshi voltar, o mundo acaba. O mundo não acaba, o mundo vai continuar. E se ele quisesse voltar, ele já teria voltado. Se ele quisesse dar alguma mensagem, se ele quisesse dar alguma contribuição, ele já teria feito, tá? Então olha só, ele assina essas 145 chaves aqui e deixa a determinada mensagem. Craig Wright é uma mentira e uma fraude, ele não tem as chaves para assinar essa mensagem, tá? Aí ele fala aqui, aí ele faz uma crítica aqui, ó, a Light Network é significante, né? Uma conquista significante, entretanto, precisamos continuar o trabalho para aumentar a capacidade da rede, né? Da cadeia. Inclusive ele fala aqui uma coisa que eu não entendi bem, né? Então, ó, ele fala o seguinte, ó, a solução não é ficar trocando o código constantemente e nem forçando, isso aqui que eu não entendi, tá? E nem forçando que participantes poderosos forcem, né? Nem permitindo que participantes poderosos forcem outras pessoas. Eu não entendi se ele quis dar um recado aqui pro Adam Beck, tá? Que é o carinha lá da Lightning Network, que tá o maior defensor e tal. Eu não sei se ele quis dar um recado porque eu não consegui entender forçar participantes a entrarem na Lightning Network. Cara, o Bitcoin ele é justamente o contrário disso, né? Ele é uma rede aberta e você adere se você quiser. Eu não entendi como ser forçado. Ninguém entra no Bitcoin porque quer, ou na Lightning Network porque não quer, né? Você não entra forçado. Então eu não entendi o que ele quis dizer com isso, mas enfim, é um cara importante, um cara que assinou endereços de 2009 e 2010, tá? Cada endereço aqui tem 50 Bitcoins minerados, pelo menos, tá certo? Ele assinou 145 endereços, estão todos aqui, você pode ver, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E ele diz que o Craig Wright é um mentiroso, né? Por que ele é um mentiroso? Porque ele prova as chaves. Só tem um jeito de você provar que o endereço é seu, né? Que seria a prova de titularidade, que é assinando uma chave. Existem outras formas, você pode assinar uma chave com OP Return, tá? OP underline Return, você pode deixar uma mensagem numa transação. Mas a melhor forma é você assinar uma transação, a melhor forma e única forma é você assinar uma transação. É assim que se prova a titularidade na blockchain. E o Craig Wright, ou no Bitcoin ou qualquer outra blockchain, tá? E o Craig Wright até hoje ele disse que o endereço é dele, contando que esse minerador aqui nunca existiria, eu teria morrido, eu perdeu chave, eu nem se ligaria, tá? Ele contou com isso, é o famoso contar com o ovo no cu da galinha, certo? E a galinha botou o ovo e ele se lascou aqui, tá bom? Deixa eu falar outras coisas aqui, isso aqui é interessante, olha só. Funcionário pede busca de criptomoedas de ex-chefe para pagar dívida trabalhista. Que matéria muito louca essa aqui, eu achei engraçada demais. Olha só, o cara estava devendo para o funcionário entrou na justiça e falou assim, ó, o cara tem Bitcoin. E aí a juíza, olha só, a juíza teve um certo entendimento aqui sobre criptomoedas, na minha opinião, não é 100% correto, tá? É uma forma de ver, mas não é 100% correto. Olha o que a juíza Jéssica Osórica Gretti Armandi afirmou. Ela fala o seguinte no despacho dela. Não é aspas, tá? Não é possível fazer rastreio desses ativos. Historicamente, a própria origem das criptomoedas está fundada pelo desejo de criar movimentações financeiras sem intermediação de instituições financeiras, sem o pagamento de taxas e com garantia de sigilo total, por meio de um sistema de criptografia descentralizado chamado blockchain. Tem dois erros de concepção aqui na minha visão, tá? O primeiro, garantia de sigilo total na blockchain do Bitcoin, isso não existe, tá? A gente já falou bastante sobre isso. E não é possível fazer o rastreio desses ativos, também não é uma verdade. É possível fazer rastreio de qualquer coisa. Veja, olha só, isso aqui é um livro aberto, tá? Tudo que foi feito aqui, daqui a 50 anos você vai conferir na blockchain, cada endereço, cada coisa. Você só precisa de softwares que façam isso, e já existem, tá? Existe o Chainalysis, por exemplo, existem outros, você pode fazer na mão, tá? Então o cara te mandou uma transação, você pode ir puxando até saber a carteira do cara, você pode saber isso, até chegar numa corretora, até chegar num pool de mineração, você consegue, tá? Então dizer que não é possível fazer o rastreio desses ativos, talvez no rastreio, no sentido de bloqueio, aí sim, mas não é a palavra que ela usou, tá? O rastreio é possível, bloqueio já é outra coisa diferente. Então, se a justiça souber que essa aqui é minha carteira, ela consegue pegar? Não, não consegue.
só se eu der a senha. Então é um dinheiro impenhorável, imbloqueável, não sei se existe essa palavra, impenhorável e imbloqueável. Não sei se existe, mas deu para entender, né? Agora, garantia de sigilo total, isso não existe, tá? Então, a gente entendo que ela teve um bom entendimento do que é a blockchain, isso aqui, na minha opinião, com todo respeito, tá? E não tem problema nenhum. Isso aqui é um erro de principiante, tá? Que vê um vídeo no YouTube ou lê alguma coisa, meu Deus, a blockchain não tem dono, então é tudo anônimo, pode fazer o que quiser, oba-oba. Não, ao contrário. Não pode fazer o que quiser, não tem oba-oba, tá? Sigilo total na blockchain não existe. Talvez em blockchains focadas em privacidade, em anonimidade, beleza, show de bola. Na blockchain do Bitcoin é um livro aberto, tá? Qualquer transação aqui fica exposta para sempre. Por isso que a gente diz bastante, né? Ah, Bitcoin é dinheiro do tráfico, não sei o quê. Vamos ter calma nós? Vamos ter um pouquinho de calma? Porque se eu fosse um criminoso, o que eu ia preferir? Dinheiro real, né? Ou dólar, ou real, ou euro, né? Aquele que você põe na mão e ninguém sabe que tá comigo, ou que eu fiz com ele? Ou eu vou preferir botar isso dentro de um livro aberto que pode ser auditado por qualquer pessoa da parte do mundo, em qualquer dia, em qualquer horário? Bom, eu prefiro dinheiro. Se eu tivesse que fazer alguma merda, eu preferia uma mala de dinheiro. Lembra do bunker do Gedel, né? Não tinha nenhum Bitcoin lá, tinha não sei quantos milhões lá de reais e dólares em dinheiro vivo, tá? O cara prefere dinheiro. Por quê? Porque com o dinheiro você some com ele. Bitcoin é difícil sumir, porque o rastreio fica aqui para sempre, tá? Então essas transações aqui que rolaram, para sempre vão estar aqui. Essa mensagem aqui que ele deixou na blockchain, ninguém apaga. Não tem juiz que apague, não tem minerador que apague, não tem nó que apague, não tem usuário que apague. Isso aqui tá gravado na blockchain para sempre, forever, tá bom? Hacker, já estamos com 21 minutos, eu vou tentar ser mais rápido, tá? Hacker alega ter roubado dados da Trezor, Ledger e KeepKey, tá? Então são 3 carteiras hardware, né? Então essa aqui é uma Trezor, tem a Ledger e tem a KeepKey, que é lá da Shapeshift. Eu tenho as 3 aqui, inclusive quem me deu o da KeepKey foi o Eric Voorhees, né? Então olha só, o doidão aqui hackeou, diz ter hackeado o Shopify, que seria o lugar onde eles fazem as vendas, tá? Tipo sei lá, tipo um Mercado Livre, acredito eu, tá? E ele pegou aqui dados de 41 mil usuários. A Ledger nega, porque eles dizem não usar o Shopify, ou a Trezor nega, a Ledger nega, a KeepKey ainda não deu sua mensagem aqui, mas ambas, as 3 empresas, pelo menos a Ledger e a Trezor, Ledger e Trezor estão dizendo o seguinte, olha, a gente nega que a gente tenha dados no Shopify, tá? Que é tipo esse Mercado Livre aí, entre aspas, mas a gente está investigando, tá? De qualquer forma, o hacker aqui alega ter 41 mil dados de usuários. E a gente já falou aqui, não, olha só, muito mais, olha só, 41 mil dados de usuários Ledger, 27 mil da Trezor e 4 mil da KeepKey, tá? Então, porra, somando aqui dá, sei lá, quase 80 mil pessoas, né? E a gente vem falando bastante sobre isso, né? Hoje, uma das coisas que mais, e as pessoas negligenciam isso demais, tá? Uma das coisas mais importantes para quem usa a internet, e hoje todo mundo usa, principalmente quem usa meio de pagamento, então internet banking, criptomoeda, não importa, tá? Faz compra online. A segurança da informação, ela é primordial, tá? Então quando eu tô falando aí de segurança da informação, eu tô falando da sua, certo? Então aqui, pessoas usaram, se o hacker estiver falando a verdade, eu acredito que sim, cara, esses caras são sinistros, esses hackers são sinistros pra caralho, eu não duvido não, cara. Apesar das empresas negarem e tal, eu não duvido. O que a gente recomenda, tá? E eu vou falar, tu pode achar, puta, Felipe, que merda, que chato. Para cada serviço que você usar, então para cada corretora, para cada, sei lá, serviço de streaming e tal, o ideal, se você vai conseguir botar isso em prática ou não, são outros 500. O ideal seria usar um e-mail, um endereço de e-mail para cada tipo de serviço, não repetir esse endereço de e-mail. Por quê? Se por acaso você usou no Shopify um endereço, sei lá, bitnada@bitnada.com.br, é o mesmo endereço que você usa para uma corretora, que é o mesmo endereço que eu uso para o Facebook, que é o mesmo e-mail que eu uso para, sei lá, para assinar não sei o quê, o hacker tem teu endereço, ele já sabe que tu mexe tu tem criptomoeda, porque se tu comprou Ledger aqui, Trezor, tu tem criptomoeda, correto? E aí ele consegue ficar testando, vamos ver se esse cara tem no Facebook, pumba, opa, isso é inválido, então ele já sabe que tem o teu domínio no Facebook. Ah, vamos entrar na Binance? Pumba, ele bota lá, opa, isso é inválida, então ele já sabe que existe aquele endereço. Então, o ideal, não sei se você vai conseguir colocar em prática, eu sei que é difícil, é chato, mas o ideal é você usar um e-mail, um endereço de e-mail. Então, vamos supor, bitnada_binance para usar, @bitnada.com.br, tá? Então, bitnada_binance, para usar Binance. Bitnada_foxbit, para usar Foxbit. Fica mais difícil. Ou você pode usar, sei lá, FB, então Foxbit é FB, tá certo?
Bitnada underline FB, já fica mais difícil pro cara identificar. Então, cada vez mais a gente vai ter que cuidar da segurança da informação, tá? Porque com esse tipo de dado, cara, se o cara for persistente, o cara faz o diabo. O cara faz o diabo. Vocês lembram de 2018, com o vazamento da Atlas, saiu meu e-mail, saiu o cara com o meu e-mail, pegou meu telefone, ele roubou o meu chip, tá certo? Ele clonou o chip, sei lá como é que faz, e com o meu e-mail na mão, ele me roubou praticamente todo, tá? A sorte é que eu tava no computador e eu tenho os amigão hacker aí que me ajudaram ali na hora, e tenho 2FA em tudo, então isso me ajudou muito, consegui fazer o recovery e fui fechando as portas. Mas se ele tivesse feito isso, eu estivesse na rua, eu provavelmente estaria lascado, tá? Então, e hoje eu já tomei muitas precauções, né? Contratei a galera para me ensinar o que eu tinha que fazer, e hoje eu tenho algumas precauções nisso, tá? Mas assim, segurança da informação é uma das coisas mais valiosas e vai ser cada vez mais caro quem não presta atenção nisso, tá? Só ligar o computador, botar qualquer e-mail e ficar baixando pornografia vai te trazer consequências bizarras aí, tá? Então muita atenção nisso. E falando nisso, olha só, o Google Message versão 6.2 pode trazer mensagem criptografada de ponta a ponta. Eu nunca usei essa porra, não sei nem o que é, cara. Deve ser um WhatsApp 2 aqui, sei lá, um Telegram 2.0 aqui. E eles vão começar a usar criptografia de ponta a ponta, né? Então o WhatsApp já usa isso, eu não sei se o Facebook usa também, mas quando você manda uma mensagem de uma pessoa para outra no WhatsApp, ele já é criptografado de ponta a ponta, essa mensagem não pode ser interceptada, tá? Mais ou menos por aí, então não é só as pessoas, as empresas também estão tentando deixar esse ambiente aí virtual um pouco mais seguro, tá? E é uma preocupação que você tem que ter. Principalmente se você mexe em internet bank, faz compra online ou tem criptomoedas. Então, né, dentro dessas três coisas aqui que eu falei, cara, se enquadra, sei lá, eu não vou saber chutar o número, mas eu vou chutar que mais de 80% de quem usa a internet ou compra online com cartão de crédito. Então você vai numa loja, passa um cartão de crédito, por exemplo, né? Você vai lá, vai comprar a TV, você passa no cartão de crédito na própria internet. Ou tem a criptomoeda, ou que mais? Ou acesse o Internet Bank para pagar conta, para visualizar saldo, tá? Eu chuto que mais de 80% da população que usa a internet faça alguma dessas coisas, pelo menos. Então, a segurança da informação, cara, tem que ser uma coisa muito blindada, tá? Tem que ser uma coisa muito blindada e é muito negligenciada. Falou 27 minutos, vamos encerrar aqui? Então, olha só, galerinha, hoje, 8 horas, horário de Brasília, no YouTube, você vai ver a aula 2 do webinário, tá? Todas as aulas vão ficar gravadas até sexta-feira, depois eu vou tirar do ar. E também a gente tá com as inscrições abertas pro Decifrando o Trade, tá? Não pistola não, porque a gente vai encerrar também sexta-feira, tá bom? E aí fechou, encerrou. bitnada.com.br/decifrando, são muitos produtos dentro de um só, o nosso curso está muito bom. Se você tiver dúvidas sobre se o curso é bom, se não é, se a gente tem conteúdo ou não, assiste o webinário hoje às 8 horas e assiste amanhã também e depois da manhã também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vão pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.